outra vez pegando recortes das escrituras para fundamentar a teoria que atende o seu interesse. Fala pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos responder através de um olhar católico, no caso o meu, o Rafael Pablo. Acho que ele não é pastor, não sei se é teólogo, mas ele tem um canal aqui no YouTube dedicado a, como ele mesmo escreve, a defender a fé evangélica frente ao catolicismo. Como ele faz isso? Atacando a fé católica. Ele diz que não, mas no final é o que ele faz. Eu já recebi uns 2 ou 3 vídeos dele aqui e escolhi um para comentar. Lembrando sempre que as eventuais críticas que eu possa fazer aqui não são direcionadas a todos os nossos irmãos evangélicos, mas uma fala ou outra da própria pessoa a qual eu estou reagindo. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Pode curtir e compartilhar também. Vamos ao vídeo? Olha no fundo do olho da pessoa que está do seu lado e diga para ele: sola Escritura. Aqui ele faz uma coisa legal. É quase como um bordão. Na verdade, é um bordão. Ele fala isso em todo o vídeo. Claro que nós não concordamos com isso. Até porque alguém tem que dizer para esse senhor que quando Cristo subiu aos céus, ele deixou uma igreja, não a Bíblia. E por acaso, essa igreja é católica. A missão dada por Cristo foi: ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Fazei todos os discípulos meus, a quem vos ouve, a mim ouve. Caso contrário, ele diria: olha, eu estou indo junto ao meu Pai, mas eu vou deixar esse livro aqui para vocês. E tudo que vocês precisarem estará aqui. Não foi isso que ele fez. E sim, a Bíblia é fruto da Igreja Católica, da tradição oral transmitida pelos próprios apóstolos. E coube ao magistério da Igreja, inspirado pelo Espírito Santo desde Pentecostes, identificar os livros realmente inspirados que viriam compor o cânon bíblico. Já falamos isso em outros vídeos e vamos repetir quantas vezes forem necessárias. Mais uma vez, eu não vou reagir a todo o vídeo, segundo por segundo, para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas vamos ver uma boa parte do vídeo dele para não tirar nada do contexto e para poder pegar a ideia principal que o nosso amigo aqui quer transmitir. Vamos lá? E hoje nós vamos falar sobre as estratégias que os católicos utilizam para sair daquele embaraço de quando você prova para eles que a Bíblia está dizendo algo totalmente contrário do que ele imagina ou do que ele professa. O que os católicos utilizam como estratégia para sair daquela enrascada quando você comprova que o texto bíblico não embasa aquela doutrina católica, ou pior, quando você prova que o texto bíblico é contra aquela doutrina católica? Quais são as estratégias que os católicos utilizam? Este é o vídeo de hoje, sem enrolação, simbora! Então tá aí. Ficou claro a intenção dele. Agora vamos assistir e ver o que ele tem para dizer. Eu quero trazer aqui para vocês quatro coisas que eu consegui enxergar em como os católicos interpretam as escrituras e como para mim isso é totalmente absurdo. O primeiro é a forma como parece que os escritores bíblicos eram muito ruins de escrita, porque eles nunca queriam dizer o que exatamente o texto está dizendo. Então, eles nunca escreviam exatamente aquilo que eles queriam dizer, porque eu sempre preciso de algo para interpretar esse texto, porque apesar desse texto estar falando claramente isso daqui, ele não quis dizer isso daqui, ele quis dizer outra coisa. E isso eu enxergo em diversas interpretações de textos católicos. Bom, aqui nesse vídeo ele não deu nenhum exemplo disso que ele está falando, então não tem muito o que comentar, a não ser que ele está redondamente equivocado. Em segundo lugar, uma outra coisa que eu vejo na interpretação católica que também é assustadora é o fato de fazer ligações entre textos que não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Neste caso, eu me lembro quando eu vi os textos que os católicos utilizam para embasar a extrema-unção. Tem vídeo aqui no canal. Foi simplesmente assustador ver 2 textos que não têm absolutamente, mas absolutamente nada a ver um com o outro, sendo ligado
para dar a entender que poderia estar falando de uma extrema-unção. Foi assustador. 2 textos que não têm absolutamente nada a ver. Depois eu vi esse mesmo artifício sendo utilizado para outras doutrinas. Olha, eu não assisti esse vídeo que ele falou, também não vou entrar no detalhe disso que ele está falando por 2 motivos. Primeiro, porque ele também não trouxe, pelo menos nesse vídeo, nada que eu possa argumentar. E segundo, porque a gente tem um planejamento aqui no canal e vai chegar o momento de a gente falar sobre os sacramentos, um por um. Em terceiro lugar, eu vejo católicos invertendo a interpretação bíblica pela exceção. O que eu quero dizer? Existem vários textos bíblicos claros a respeito daquele assunto. Existe um outro texto que fala basicamente a mesma coisa, mas com algo diferente, com algo um pouquinho diferente. Então eles vão pegar esse texto para interpretar todos os outros que são claros. Um exemplo disso, e eu vou trazer aqui para discorrer melhor sobre isso, é a fé. A fé é aquilo que nós precisamos ter para a salvação. E existem diversos textos claros, objetivos, que são muito evidentes de que a fé é a única coisa necessária para a salvação. E nós temos um texto que, se forçar muito lá de Tiago, pode dar a entender sobre o papel das obras. Então eu pego o texto de Tiago para interpretar todos os outros textos, ao invés de interpretar o texto de Tiago à luz dos outros textos que são mais evidentes e mais claros a respeito do assunto. Tá, vamos lá. Ele não mostrou nenhum dos textos onde, segundo ele, afirma que a fé é a única coisa necessária para a salvação. Então, não tem como eu concordar ou discordar. Outra coisa, quantas vezes um texto precisa aparecer na Bíblia para ter autoridade? Essa fala dele se contradiz por si só. Porque se a gente olhar lá em Tiago 2,26, o texto é muito claro. A fé sem obras é morta. Percebe que ele nos acusa daquilo que ele faz? E agora eu quero abordar o que é essencial nesse vídeo aqui, que é o fato de toda vez que você falar com um católico a respeito de um texto bíblico e que você comprovar que o texto bíblico não fala aquilo que ele diz que o texto está falando, ele vai te jogar para a tradição. E é sobre isso que eu vou falar agora. O que será que vem agora, né? Como eu disse, essa é uma estratégia muito utilizada por católicos em debate e também em argumentos aqui dos comentários, que é o fato de você estar falando do texto bíblico e aí de repente ele saca da manga uma interpretação da patrística a respeito daquele texto bíblico, ou uma citação da patrística, ou alguém que foi muito importante ao longo da história do cristianismo. E aí você, lendo o texto, você não consegue chegar à conclusão absolutamente que o católico tem, mas ele sacou a tradição e daqui um pouco você esqueceu também o texto bíblico e está debatendo com o católico a tradição. Esta é uma fuga muito comum do católico. Você está debatendo o texto bíblico é claro, é evidente, e aí de repente ele saca o seguinte, olha, tá, tudo bem, esse texto até pode não falar isso, mas São Cipriano disse, e aí daqui um pouco você está debatendo São Cipriano e esqueceu claramente que o texto não diz aquilo que o católico diz que ele está dizendo. Vocês percebem que é tudo muito vago, sem texto, simplesmente informações jogadas? Lá na frente, ele vai citar alguns textos e nós vamos poder discutir melhor. Mas sobre isso que ele está falando, é claro que nós vamos fazer uso da tradição. Por 2 motivos muito simples. Primeiro, porque a nossa fé está alicerçada sobre um tripé, que é a Sagrada Tradição, as Sagradas Escrituras e o Magistério da Igreja. E segundo, é que a própria Bíblia é fruto da tradição da Igreja. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar aqui no final para quem quiser assistir. Porque, me desculpem, eu acho muito mais sensato a gente seguir o que ensina São Cipriano, como ele mesmo citou, mas também São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Irineu de Lyon e tantos outros santos, do que esse senhor cheio de insinuações e argumentações bastante questionáveis. E de acordo com o que ele vai falando, isso vai ficando cada vez mais evidente. Porque isso foi uma coisa que sempre me intrigou. De onde vem a autoridade desses senhores para dizer que a Bíblia se interpreta desse ou daquele jeito?
porque da Igreja Católica a gente consegue identificar com facilidade. Essa autoridade foi dada pelo próprio Cristo, assim como está escrito lá em João 14, 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Ou ainda em João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Já eles, aparentemente, buscam autoridade em si mesmos, ou talvez em Lutero, ou Calvino, sei lá. Seguindo. Veja, e por que é importante não cair nessa armadilha? Porque o que é realmente infalível e inerrante? Infalível e inerrante, e que nós dois concordamos, tanto a Igreja Católica como a Protestante, é as Escrituras. Ela é a inerrante e infalível. Isso mesmo, o perigo está na interpretação das Escrituras, que podem ser distorcidas. A tradição para a Igreja Católica é inerrante e infalível. Os pais da Igreja não são inerrantes e infalíveis. Nem os escritos dos pais da Igreja. É apenas aqueles escritos confirmados pelo magistério da Igreja, né? Apenas aquelas questões que o magistério da Igreja já bateu o martelo, dizendo, olha, isso aqui está no pai da Igreja e é infalível, e é inerrante, e é também fonte de doutrina para a Igreja Católica. E foi isso que eu acabei de falar quando eu citei João 14 e João 16. Outra coisa que fica evidente quando você vai discutir o texto, e ainda assim dentro dessa tradição, é o fato de que parece que os apóstolos sempre precisam de um intérprete. Como eu disse antes, parece que os textos bíblicos não são claros e evidentes para você entender o que ele quis dizer, o que o apóstolo Paulo quis dizer, o que o apóstolo Pedro quis dizer. E aí, no catolicismo, a gente sempre vai ter um tradutor. Olha, o apóstolo Paulo escreveu isso, isso e isso. Mas realmente o que ele quis dizer com isso foi isso, isso e isso. Não, mas calma aí, o texto não dá essa margem. O texto está claro por si só. O texto está evidente por si só. Eu não preciso de intérpretes do apóstolo Paulo para esse texto. Talvez, em outros casos, eu preciso de ajuda, de comentários, mas aqui está auto-evidente. O apóstolo Paulo foi muito claro sobre o que ele quis dizer. Será que é assim mesmo? Agora ele vai citar 3 exemplos para confirmar isso que ele está falando. E vocês vão perceber que as coisas não são bem assim. Olha só. O primeiro está lá em 1 Coríntios 4, 6, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais isto. O que ele quer que aprenda? O que Paulo quer que aprenda? Está muito claro, né? Ele faz uma introdução e deixa, olha, eu fiz tudo isso que está antes desse texto para que vocês aprendam uma coisa. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Era isso que Paulo estava ensinando. Pois é, aí é que está. A tal introdução de Paulo que ele se refere não tem nada a ver com isso que ele está insinuando. O que Paulo está falando aqui é sobre as disputas internas dentro da própria igreja de Corinto. Aqui ele dá um puxão de orelha e enfatiza a importância da unidade da igreja. Isso está claro como o dia, basta ler todo o texto, não apenas um parágrafo. Depois vocês podem conferir lá. Paulo, alguns versículos antes, chega a chamá-los de criancinhas em Cristo. Ou seja, Paulo diz que eles possuem uma fé infantil, imatura. Eles brigavam entre si dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e por isso que ele diz, se apliquei tudo isso a mim e a Apolo, foi por vossa causa, para que por meio de nós aprendais a não ultrapassar o que está escrito, e para que vós não ensoberbeçais, tomando partido a favor de um e com prejuízo a outrem. Paulo os chama a atenção justamente por estarem dando muita importância aos homens, nesse caso, ele mesmo e Apolo. Tanto que no primeiro versículo do mesmo capítulo 4, Paulo diz que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos méritos de Deus. Ah,
outro detalhe, aqui o Novo Testamento sequer existia. Então, quais escritos Paulo se referia? Logo mais ali na frente, isso vai ficar mais claro. Então, vamos lá. O segundo texto é Atos 17:11, que diz o seguinte: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram de fato assim. Paulo está elogiando a igreja de Bereia porque ela não aceitava apenas título. Ah, mas é o bispo, mas é o apóstolo, esse andou com Jesus, ou ele viu Jesus em uma visão. Eles não aceitavam isso. O que eles aceitavam era exatamente o seguinte: isso está de acordo com as escrituras? Está, então nós aceitamos. E Paulo, ao invés de repreender essas pessoas e dizer, olha, por que vocês estão desconfiados de mim? Eu sou apóstolo do Senhor Jesus. Como assim vão desconfiar de mim? Não. Paulo elogia, fala, olha, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles viam nas escrituras se tudo era exatamente daquela forma. Meu Deus, gente, isso chega a ser desonestidade intelectual. Nem precisa ir muito longe. Ele citou o versículo 11. Basta ler os anteriores para perceber que a interpretação está totalmente equivocada. Eu não vou ler todo o texto na íntegra aqui com vocês, que é um pouquinho longo. Quem quiser depois pode ir lá e conferir todo o contexto. Mas eu vou explicar. Paulo está apresentando Cristo aos judeus. Ele não está pregando a cristãos. E ele está justamente explicando para os judeus que Jesus é o Cristo das Escrituras. E eles não estão nem aí para quem é Paulo. Na verdade, os judeus de Tessalônica estavam perseguindo Paulo e Silas, buscando os capturar e entregar ao povo, provavelmente para linchá-los. É nesse contexto que Paulo e Silas chegam a Bereia, onde encontraram judeus mais receptivos. O texto diz que eles o trataram com nobreza e desejosos da palavra, onde eles liam e indagavam se aquilo era assim mesmo. Vou repetir justamente porque Paulo estava demonstrando aos judeus que Jesus era o Cristo das Escrituras. Em uma analogia bem simples, é isso que todo cristão deveria fazer: ler a Bíblia e em seguida consultar os ensinamentos da Igreja Católica para ver se a sua interpretação está correta. Porque é exatamente isso que os judeus de Bereia estavam fazendo com Paulo. Isso só vem confirmar a importância do magistério da Igreja. Gente, às vezes a gente precisa fazer um esforço um pouquinho maior. Às vezes é necessário começar lá no capítulo anterior para entender todo o contexto, não 2 ou 3 versículos antes. Porque olha a diferença de interpretação quando a gente entende todo o contexto. E o último texto está lá em Mateus 15, de 4 a 6, que diz o seguinte: Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao seu pai e à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim, olha só, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus dizendo o seguinte, olha, essas tradições que vocês estão trazendo está invalidando a palavra de Deus. Vocês estão invalidando a palavra por causa da tradição. Não foi Paulo, não foi Pedro, foi o próprio Jesus que relatou este caso. Outra vez, pegando recortes das escrituras para fundamentar a teoria que atende o seu interesse. Aqui ele está comparando alhos com bugalhos. Bife à milanesa com bife ali na mesa. Não tem como comparar essa realidade com a tradição da Igreja Católica. Repitam comigo, tradição essa que nos deu a Bíblia. O que Jesus condena nesse trecho é a hipocrisia dos escribas que repreendiam os discípulos de Jesus por não lavarem as mãos antes de comer, conforme a tradição dos antigos. Enquanto a mesma tradição possibilita uma manobra para que os judeus fujam das responsabilidades com seus pais, onde, ao invés de ajudar os pais, ofertam a Deus. Dessa forma, ferindo o mandamento de honrar pai e mãe, e sem contar que é de uma ingratidão imensa. Não há semelhança alguma com a tradição católica.
E percebam que eu não usei nenhum dos artifícios que ele nos acusou de usar. Eu apenas li todo o texto. Eu só não apresentei aqui para vocês para não alongar muito o vídeo e também porque está disponível para quem quiser. Basta pegar a Bíblia e ler que vocês vão chegar à mesma conclusão que eu. Então agora prestem bem atenção no que eu vou dizer. Cuidado ao dar atenção a essas pessoas. A Igreja Protestante defende fortemente essa prática. Leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Sim, a Igreja Católica também incentiva os seus fiéis a lerem a Bíblia, mas leiam por inteiro. Não caiam na tentação de ler apenas aquilo que confirma sua própria opinião, como fazem muitos apologistas por aí. E infelizmente a gente vê muito disso dentro da Igreja Protestante. E nesse caso eles estão fazendo exatamente aquilo que eles nos acusam de fazer: distorcer as Escrituras. E essa briga já é antiga, começou lá com Lutero. O próprio Lutero sacava trechos isolados para embasar as suas teses. Não quero com isso converter ninguém, mas acho importante que as pessoas entendam, porque muitos protestantes pensam que nós não lemos a Bíblia. É importante também que não só nossos irmãos protestantes, mas também todo católico entenda que sempre existe um porquê. Sempre há um embasamento profundo por detrás de cada ensinamento ou de cada doutrina da Igreja Católica. Olha no fundo do olho da pessoa que está do seu lado e diga para ele: Cristo nos deixou uma igreja, não a Bíblia. E é isso aí, pessoal. Hoje eu fico por aqui. Já comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão. Curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.